Pela Rádio Cultura AM. Nossa língua portuguesa. Produção e direção, João Antônio Batista. Conteúdo e apresentação, professor Pasquale Cipro Neto. Nossa língua. Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Eu tenho aqui uma dúvida do ouvinte Odinei Gama. O telefone dele é 6169 e mais alguma coisa. Ele diz o seguinte: as expressões de 1 a 4 e entre 1 a 4 significam a mesma coisa? Eu vou repetir o que ele diz. As expressões de 1 a 4 e entre 1 a 4 significam a mesma coisa? Odinei, eu faria de início uma alteração, uma retificação. São duas expressões distintas. Uma é, como você pôs aqui, de 1 a 4, e a outra é entre 1 e 4, e não entre 1 a 4. Pois bem, as duas expressões existem, vou repetir, de 1 a 4 e entre 1 e 4. Claro que os números aqui são determinados por você, mas isso valeria para qualquer número, não é? As expressões são diferentes. Quando se diz de 1 a 4, ou de 1 a 10, ou de 11 a 28, qualquer coisa desse tipo, o que é que se faz? Faz uma abrangência plena, não é? A coisa vai do número tal até o número tal e inclui tudo que estiver no caminho, não é? Quando se diz entre 1 e 4, pode-se, dependendo do texto, dependendo do contexto, pode-se não fazer referência a todos, e sim a um deles, que está nesse intervalo aí, né? Isso pode ocorrer. De qualquer maneira, em alguns casos, até pode haver uso das expressões com o mesmo valor, dependendo do contexto. Isso é muito importante, mas é mais importante lembrar que a montagem é diferente. Se eu uso o de, é de tal a tal. Se eu uso entre, é entre tal e tal, né? Por exemplo, se eu falar de cidades, da distância entre cidades, entre São Paulo e Rio, né? Entre São Paulo e Campinas, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Entre São Paulo e Campinas, por exemplo, eu posso falar daquilo que há no meio do caminho, inclui tudo que está ali. Entre São Paulo e Campinas há X cidades, né? Pronto, aí eu já me refiro a todas que estão ali. Se eu disser uma cidade que fica entre São Paulo e Campinas, já o contexto anterior definiu que desse universo todo eu vou pegar uma só. Mas em suma, o que importa aqui, me parece ser essa a sua questão, as expressões podem ter o mesmo significado, dependendo do contexto e como são aplicadas, e a montagem é diferente. De 1 a 4 ou de X a Y, entre 1 e 4, entre X e Y. E não é preciso que se trate especificamente de número. Eu acabei de dar um exemplo, né, entre São Paulo e Campinas, de São Paulo a Campinas, né? Isso vale para número ou para aquilo que não é número. Certo, Odinei? Qual é a regência do verbo preferir? Não é? O que vem a ser a regência? A regência é um capítulo dos estudos linguísticos que se ocupa da relação que se estabelece entre as palavras, não é? A regência pode ser verbal, pode ser nominal, há dicionários que tratam disso, não é? E quando se fala, por exemplo, de regência verbal, fala-se de como o verbo se relaciona com os seus complementos, com os termos que se ligam a ele. Normalmente o que se discute em regência verbal é se há ou se não há preposição e se houver, o que ocorre com o verbo de acordo com o uso da preposição X, Y, Z. Não é isso para falar da coisa de forma bem simples para que você entenda. Por exemplo, se eu digo que aspiro o perfume, aspirar aí se usa sem preposição, aspiro algo, aspiro o perfume, e no caso aspirar significa inspirar, sorver, absorver, cheirar e por aí vai, sentir o odor. Se eu digo que aspiro ao cargo, devo dizer que aspiro ao cargo em língua e não que aspiro o cargo.
E, consequentemente, aí tem a preposição a, que faz a diferença, não é? Quando o verbo significa desejar, almejar, pretender, ele, o verbo aspirar, é usado com a preposição a, em termos de língua formal, de língua padrão. No caso do verbo preferir, ocorre um detalhe interessante. Quem prefere gosta mais, não é esse o sentido? Não é? Se você me oferece alguma coisa, duas coisas, eu devo escolher uma entre as duas, não é? Se eu escolho X, é óbvio que eu prefiro X, não é? Como fica isso? Na língua do dia a dia, costuma-se dizer eu prefiro isto do que aquilo, eu prefiro leite do que refrigerante, prefiro futebol do que vôlei, prefiro literatura do que, sei lá, qualquer outra coisa, música e por aí vai. Na língua padrão, o verbo preferir, que vem do latim, né, e que significa na origem pôr à frente, pôr adiante, colocar adiante e por aí vai, o preferir já contém na sua noção, no seu valor original, na sua forma original, já contém a ideia de superioridade. Não é? Preferir se usa na sintaxe originária com a preposição a e sem o termo de intensidade, sem mais, sem muito mais, porque o sentido já contém, né, essa expressão. Então, na sintaxe originária, quem prefere uma coisa a outra, prefiro futebol a vôlei, prefiro literatura a música, prefiro cinema a teatro, prefiro pizza a feijoada e por aí vai, não é? Muito bem, ocorre contaminação no caso de preferir. Qual é a contaminação? Como preferir significa gostar mais, as pessoas acabam transferindo a regência de uma expressão para outra. Como se diz eu gosto mais disto do que daquilo, acaba se dizendo eu prefiro mais isto do que aquilo, pelo menos na língua do dia a dia. Essa é uma velha discussão que se trava, os gramáticos participam dessa discussão, os linguistas participam dessa discussão, os sociolinguistas participam dessa discussão, existem várias correntes. Uma vem e diz, não, se o uso é esse uso deve ser aceito, deve ser adotado, também deve ser reconhecido e por aí vai. Outra corrente vem e diz, não, esse uso sim deve ser reconhecido, mas no seu habitat, ou seja, é da língua falada, da língua oral, da língua informal, no texto padrão, não cabe e por aí vai. E há os outros que dizem, não, sempre se deve usar em qualquer situação, seja no boteco, seja na escrita de um relatório, sempre se deve usar a sintaxe originária, prefiro uma coisa a outra. É uma discussão interminável. Agora, vamos tomar como exemplo o linguista Celso Luft, o professor Celso Luft, já falecido, que deixou uma obra muito grande, muito importante, que era defensor da necessidade de conhecimento da origem das coisas e também da evolução, não é? Os verbos mudando de acordo com o tempo. Ele falava tudo isso, dizia tudo isso, aliás, no uso no verbete preferir, e terminava dizendo, no entanto, em linguagem escrita, formal, culta, recomenda-se o uso da sintaxe originária. E é o que se vê, por exemplo, na formulação das questões de universidades públicas, em cujas escolas de letras há pessoas que defendem teses diferentes, variadas, mas na hora de escrever, na hora de formular uma questão, ninguém tem coragem de escrever lá que prefere não sei o que do que não sei o que lá. E é o tal negócio, né? Na hora H é que se vê como a coisa funciona. Então, se você quer escrever um texto formal, eu não estou dizendo em relação à fala espontânea, na família e por aí vai. Texto escrito, ou mesmo linguagem falada, desde que haja necessidade de formalidade. Na linguagem formal, a forma de preferir é preferir uma coisa a outra, sem mais, sem muito mais. Fale com Nossa Língua Portuguesa. Ligue para 3874-3081 de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Eu tenho aqui um e-mail de quem é, de Neide. Neide não manda o sobrenome, né? Não manda o nome completo, assina apenas Neide. Ela diz o seguinte: boa tarde, tenho uma pergunta. Boa tarde, porque ela deve ter escrito esse e de fato escreveu aqui às 18h02, quase noite, né? Boa tarde, tenho uma pergunta ao professor Pasquale. Qual é o certo e por quê? 17 sacos de limão ou 17 sacos de limões? Mas que perguntinha complicada, hein, Neide? Essa pergunta realmente é mais complexa do que talvez
pareça. A história é a seguinte: limão é uma coisa contável. É uma coisa contável, não é? E aí o que acontece? Quando se diz 1 milhão, por exemplo, de pessoas, não se diz 1 milhão de pessoas, sim 1 milhão de pessoas, não é? Quando se diz 1 milhão de laranjas, se diz 1 milhão de laranjas e não 1 milhão de laranja, não é? E por aí vai. Dessa forma, a gente diria uma dúzia de limões, não é? 1 milhão de limões e por aí vai. Saco, a palavra saco aparece aqui para dar essa ideia, não é? De agrupamento, não é? De coletivo, como se fosse aqui uma palavra, como se fosse, não acaba sendo, né? Porque o saco é o recipiente, é o invólucro, que na verdade acaba funcionando como se fosse a aglomeração, a junção, a união e por aí vai. Eu tenderia a dizer aqui, o Neide, por causa disso tudo, por ser limão uma coisa contável, eu tenderia a dizer 17 sacos de limões. É como dizer aqui 17 dúzias de limões ou 17 milhões de limões ou qualquer coisa desse tipo. Limão, por ser uma coisa contável, contável por unidade, não é? Parece que faz sentido. Se fosse leite, por exemplo, que é uma coisa que não se conta na natureza, né? Naturalmente o leite vem em esguichos, né? A vaca nos dá o leite, a vaca ou os outros animais, né? A vaca nos dá o leite em esguichos, mas o leite é uma coisa que se divide porque a gente divide. Vai lá, pega uma xícara, pega 1 litro, pega isso, pega aquilo. O limão já vem, na natureza dele, já vem dividido, né? Já vem individualizado. Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso, querida Neide. E aí sim, diríamos 17 sacos de leite, ou 17 baldes de leite, ou 17 tonéis de leite, ou 17 garrafas de leite, ou qualquer coisa assim. Mas com limão, sendo contável, eu diria no plural, 17 sacos de limões. Certo, Neide? Eu convido você para ouvir Celso Fonseca. A música se chama Juventude, é dele e de Ronaldo Bastos. Preste atenção na letra, sobretudo no emprego de um determinado pronome, depois eu converso com você. Mais que um prazer lhe conhecer, trouxe alegria, joie de vivre, o que eu tenho com A letra começa assim: mais que o prazer, lhe conhecer trouxe alegria, joie de vivre, o que eu tenho com você. É interessante, o Ronaldo aqui faz um jogo com o francês, não é? Joie de vivre significa alegria de viver, não é? Bom, em suma, a questão é outra. Eu pedi a você que pensasse, que prestasse atenção no emprego de um determinado pronome. Esse pronome é lhe. Mais que o prazer, lhe conhecer trouxe alegria. Nós temos aqui o uso do pronome lhe com o verbo conhecer. Será que isso é o que recomenda o padrão? Não, o padrão não. Então o Ronaldo fez mal ao usar essa forma? Não fez. Ele fez aqui o registro de um uso linguístico comum em muitas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, no sul do Brasil é muito comum. No Nordeste, isso também é muito comum, em quase todo o Brasil, é muito comum na língua do dia a dia o uso do pronome lhe com qualquer tipo de verbo. Eu lhe conheço, muito prazer em lhe conhecer, eu lhe espero, eu lhe aguardo e por aí vai. A gramática ensina que, em se tratando de língua padrão, o lhe deve ser usado com verbos indiretos, com verbos que pedem a preposição a. É o caso do verbo dizer, eu lhe digo, porque eu digo a alguém, eu digo a você. É o caso do verbo pedir, eu lhe peço, eu peço a alguém, eu peço a você, não é? Com verbos que não pedem preposição, como conhecer, eu conheço você, não há preposição, o pronome recomendado na terceira pessoa é o. Eu o conheço, eu a conheço, em se tratando de mulher no caso, eu a conheço. Então, o que houve aqui foi
o emprego de uma forma típica de determinado registro linguístico, o registro oral de boa parte do Brasil, né? No que diz respeito ao uso do dia a dia, a língua do dia a dia, e o Ronaldo, que é o autor da letra, fez uso desse registro. Se ele fosse escrever um documento formal, um texto, se ele fosse mandar, por exemplo, uma carta para alguém em Portugal não se faz isso, usa-se o o e o lhe de acordo com aquilo que eu expliquei antes e tal. Se ele fosse escrever um texto formal, dirigido a quem quer que fosse, né, uma carta extremamente formal e tal, ele deveria usar os pronomes de acordo com a explicação que eu dei aqui. Certo? É isso. Você está ouvindo pela Cultura M o programa Nossa Língua Portuguesa com o professor Pasquale Cipro Neto. Eu tenho aqui o Estadão do dia 29 de abril, caderno 2, é o caderno que trata de espetáculos, de arte, de cultura. Título principal, uma celebração à arte da regência. Uma celebração à arte da regência. A matéria trata do maestro Mazel, né? E eu perguntaria a você como grafar esse A, uma celebração à arte da regência. Como grafar esse A? É muito simples. Se se faz uma celebração, faz-se a celebração de ou a alguma coisa, depende do contexto, né? E arte, portanto, temos aí a preposição a, e arte é substantivo feminino, né? Substantivo feminino que pede artigo feminino, portanto, vamos ter aí a fusão da preposição a com o artigo a, e o resultado disso é um A com acento grave, acento indicador de crase, foi o que fez o jornal, acertou aqui, né? Também seria possível dizer uma celebração da arte da regência, mas muda um pouco o sentido, né? Celebração da arte, celebra-se aquilo, né? Celebração à arte já é uma espécie de reverência que se faz a isso, né? Uma espécie de ato que se faz em homenagem a isso, ou em suma, muda um pouco o sentido. De qualquer maneira, quando se usa o a, nesse caso, deve-se levar em conta o tipo de palavra que vem depois, se é palavra feminina e se é palavra que admite o artigo feminino. É o caso aqui, acertou o Estadão, e é um caso absolutamente tranquilo esse, uma celebração à arte da regência. Alguém faz uma reforma na casa, por exemplo, e gasta um dinheiro considerável. O que é que se diz? Que determinada pessoa, fulano de tal, gastou uma soma vultosa ou uma soma vultuosa? Pois bem, os dicionários sempre deram vultuoso como diferente de vultoso. Vultoso, relativo a vulto, uma coisa de vulto, uma coisa grande, expressiva, considerável. Vultuoso como relativo a vultuosidade, que é um inchaço no rosto, vermelhidão no rosto, um tipo de um mal que acomete as pessoas, né? Então, o rapaz vultuoso seria o rapaz acometido de vultuosidade, com um inchaço do rosto, com esse mal, com essa doença, né? Ou com esse inconveniente, chame como quiser. Uma soma vultosa seria uma soma de vulto, uma soma grande, uma soma expressiva e tal. O dicionário Wise, lançado em 2001, né? O dicionário Wise faz uma observação que deixa tudo meio atrapalhado, porque é o primeiro dicionário a dar vultuoso com mais de um sentido, com esse sentido que eu mencionei, mas também com o sentido de vultoso, né? De grande, de expressivo, né? De considerável, e aí a coisa fica meio complicada. De qualquer maneira, se você não quiser confusão, se você quiser usar o que sempre se usou aí em termos de registros e tal, diga vultoso quando se tratar de coisa grande, de coisa volumosa, né? E diga vultuoso, aliás, quem é que vai dizer vultuoso com sentido de doença no rosto? É
só os especialistas, né? A gente vai dizer isso uma vez na vida, outra na morte. É isso. Participe do programa Nossa Língua Portuguesa. Envie sua dúvida, comentário, sugestão sobre qualquer assunto ligado à nossa língua. Por carta, escreva para a Rádio Cultura AM, programa Nossa Língua Portuguesa, Caixa Postal 11.544, CEP 05049 970, São Paulo, capital. Se preferir, envie seu fax para o número 3611-1914. Você também pode se comunicar através do e-mail nossa@radicultura.am.br. Eu tenho aqui a Folha de São Paulo, caderno Esporte, página 8, segunda-feira, 29 de abril de 2002. Título principal: Ronaldo marca e Inter decide domingo. Ronaldo marca e Inter decide domingo. Como você pontuaria isso? Com vírgula, sem vírgula? Como é que fica isso? As gramáticas dizem que quando a conjunção e liga orações que têm sujeito distinto, sujeito diferente, deve-se colocar uma vírgula para separar uma oração da outra. É o caso aqui. Esse e liga duas orações. A primeira é Ronaldo marca, a segunda é e Inter decide domingo. O sujeito da primeira é Ronaldo, o sujeito da segunda é Inter, muda o sujeito, a vírgula deve ser colocada. Eu entendo que não é necessário agir com tanto rigor, não. Eu acho que a vírgula que evita ambiguidade realmente é obrigatória. Que história é essa de vírgula que evita ambiguidade? Se eu disser Pedro convida João e Maria vai ao cinema, né? Pedro convida João e Maria vai ao cinema, num primeiro momento, sem a vírgula, Pedro convida João e Maria, né? Tem-se ou pode-se ter a impressão de que o Pedro convidou os dois, quando ele só convidou um, o João, né? Então, esse e pode dar a impressão de ligar dois termos, quando na verdade liga duas orações que tem sujeito distinto e por aí vai. Essa vírgula realmente é obrigatória. Pedro convida João, vírgula, e Maria vai ao cinema. Quando não há esse risco, a tendência de uso mostra que não se faz tanta observação rigorosa dessa regra, dessa norma. Mas para os que preferem a norma, para os que preferem seguir a regra, é bom saber, seguir a regra sempre, né? É bom saber que as gramáticas todas dizem que quando o e liga orações que têm sujeito distinto, deve-se colocar antes dele uma vírgula. Ronaldo marca, vírgula, e Inter decide domingo. Foi o que fez a Folha, por sinal. O programa de hoje vai ficando por aqui.